Bom dia, povo. Muito bom estar com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Quero te dizer que você é o único responsável pela vida que você está levando. Nossa, Ana Paula, mas que afirmação terrível, que coisa horrível. Mas as escolhas que você teve até agora, os pensamentos que você teve até agora, foram os que te levaram até esse momento da tua vida, né? E agora você precisa fazer uma escolha, né? Estamos aí caminhando pelo nosso deserto, hoje é o dia 3 e nós precisamos dar um basta nisso, né? Ou seja, se a minha vida não tá boa, se o meu casamento não tá bom, se o meu trabalho não tá bom, se algo tá errado na minha vida espiritual, se eu não consigo fluir, quem é o responsável? Eu, né? E eu preciso entender que essa revelação, ela é libertadora. Por quê? Porque se eu sou a única responsável por aquilo que aconteceu até esse momento, na verdade, vai fazer o quê? Vai fazer com que eu seja a única responsável de me tirar do momento que eu tô vivendo hoje. É isso que a gente precisa entender. Então, precisamos entender que nós somos os responsáveis. Agora, nós precisamos identificar, né, como a gente pode fazer isso. A gente precisa entender que tudo que aconteceu, a faculdade que eu escolhi, ou se eu escolhi estudar, ou se eu escolhi não estudar, o emprego que eu escolhi, ou o marido que eu escolhi, a esposa que eu escolhi, na verdade, fui eu que escolhi, né? Então, eu preciso entender que quando eu entendo que eu sou o responsável, né, eu consigo entender que eu posso mudar a situação, né? O que a gente precisa entender? Que nós precisamos parar de nos tornarmos vítimas das circunstâncias. Nós não somos vítimas das circunstâncias, né? Nós escolhemos estar em determinadas circunstâncias, isso nós precisamos entender. Claro que algumas coisas são relacionadas à cultura, ao passado, à família que nós tivemos, né? E é verdade, né? Mas a gente precisa entender que há um momento que nós precisamos romper com o passado, né? Nós precisamos decidir, ei, daqui pra frente, quem manda sou eu. Daqui pra frente, quem manda na minha vida sou eu. Daqui pra frente, quem determina aquilo que vai ser e vai acontecer, os pensamentos que eu vou ter, as atitudes, os hábitos, sou eu, né? E a gente precisa se libertar disso, né? A questão de ser vítima das circunstâncias, a questão de achar que todo mundo é culpado por eu estar vivendo o momento que eu estou vivendo agora, é que não pode acontecer. Olha o que aconteceu no jardim, que é um exemplo maior do que esse, né? Gênesis 3, a partir do 11. Olha o diálogo de Deus com Adão. E disse Deus: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então o Senhor disse à serpente, enfim, né? Daí continuou o diálogo. Ou seja, se Deus tivesse perguntado para a serpente o que aconteceu, ela ia dizer: ei, a culpa é tua, Deus, porque foi tu que me criou. Ou seja, a nossa tendência é sempre achar um culpado. Isso começou lá atrás. Se Adão tivesse sido autorresponsável, se Adão tivesse assumido a responsabilidade, se ele tivesse batido no peito e disse: ei, errei, fiz porcaria, como eu conserto esse negócio aí? Vamos focar não no problema, mas vamos focar na solução. O que eu preciso fazer para solucionar isso agora que infelizmente já está feito? Talvez o resultado de toda a humanidade tivesse sido diferente, né? Então, a gente precisa entender que quem decide romper sou eu. E eu só consigo romper quando eu entendo que a responsabilidade é minha. Então, nós precisamos dar um salto, né? Se os meus resultados não são bons, se eu não estou satisfeito com a minha vida, né? O único responsável sou eu. Assuma a responsabilidade, assuma o seu erro, reconheça, né, os comportamentos, os pensamentos errados a respeito de tudo que está acontecendo na tua vida e decida mudar.
A decisão de passar por esse deserto, a decisão de fazer aquilo que precisa ser feito é só sua, né? Ah, mas Ana Paula, tu não conhece a minha vida. Realmente eu não conheço, mas eu tenho certeza absoluta que quando eu decido, quando isso nasce no meu coração, quando Deus coloca algo, Ele já preparou para que você pudesse ser transformado, né? Nós precisamos entender algo muito importante. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor, né? Não adianta a gente esperar o marido mudar, não adianta a gente esperar os filhos mudar, não adianta a gente esperar as circunstâncias financeiras mudarem, né? Eu preciso dar um passo em direção à mudança. Eu preciso tomar a rédea e decidir fazer da minha vida algo diferente, né? A gente precisa entender que, né, Gálatas 6:7 já diz que nós colhemos o que nós plantamos. O que você tem plantado, né? Você tem plantado vento? Vai colher tempestade, né? Não há como ser diferente, né? Eu preciso entender que aquilo que eu semear, eu vou colher, né? E fique tranquilo, a Bíblia fala que Deus é quem dá o crescimento. Você só precisa semear, né? Você só precisa investir tempo, esforço, suor, lágrimas, enfim, no objetivo que você determinou para sua vida, que certamente Deus que colocou dentro do seu coração, para que as mudanças comecem a aparecer. Fica tranquilo. Ninguém disse que ia ser fácil, né? O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, por que nós não vamos conseguir vencer? Por que nós não vamos conseguir romper? Por que nós não vamos conseguir nos libertar de coisas que nós temos certeza que são ruins na nossa vida? Decida passar por esse deserto. Decida romper com o passado. Resista e persevere, que é o mais importante nesses 40 dias, né? Calma. Nada como um dia após o outro. Calma. Vamos, dia após dia, rompendo as nossas limitações, rompendo as nossas crenças limitantes, rompendo os velhos hábitos não saudáveis que nós tínhamos, né? E a gente vai conseguir chegar no lugar que nós precisamos estar depois do nosso deserto, depois dos nossos 40 dias. James Hunter, o autor do Monge o Executivo, o líder servidor, enfim, ele fala que pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram o caráter e o caráter vira o seu destino, né? E nós precisamos entender isso, né? Precisamos criar novas experiências, sejam primeiro nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, e então a gente vai ter um resultado diferente. Fica firme, tenho certeza que nós vamos caminhar juntos aí por esse deserto, né? Ah, mas e se nada acontecer? Ei, o Mandela tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, ó, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E tenho certeza que nós vamos aprender juntos nesses dias. Fica firme, tamo junto e até amanhã. Tchau, tchau.